Então, eu presenciei isso na minha casa mesmo, com meus pais. Eles são casados há 17 anos, mais ou menos. E desde quando eu tinha, sei lá, uns 4 anos, eu já presenciava isso. E era muito chato, né? Porque, poxa, meu pai agredindo minha mãe, eu não sabia o que fazer, porque eu queria ajudar de alguma forma. Mas agressão física e verbais não acontecia, tipo, só quando eu nasci, mas antes, quando minha mãe tava grávida também. Que a minha tia falou esses dias pra mim que teve uma vez que minha mãe tava com muito medo de me perder. Então ela foi até a casa dela pra se esconder, porque meu pai queria praticamente matar ela. E esse assunto mexe muito comigo, porque eu até tive que passar em psicólogos, porque minha saúde mental já tinha esgotado. Então, mas acabou, graças a Deus, o ano passado, porque eu cheguei na minha mãe e falei, mano, não vai dar viver assim, porque além de fazer mal pra você, faz mal pra mim e pro meu irmão, entendeu? E teve uma vez que meu pai foi agredir minha mãe e eu entrei no meio e quem foi agredida fui eu. E desde então eu peguei muito ódio do meu pai. Nunca conversei assim com meu pai, só foi o básico mesmo. Nunca gostei de abraçar ele, não chegava nem perto, porque eu tinha meio que um ódio, assim, sabe? Porque eu ficava, cara, não tem lógica. É um assunto que mexe muito comigo. Então eu sempre presenciei meu pai batendo na minha mãe, fazendo violência verbais também. Eu achava isso. E eu tinha medo de denunciar, porque ele sempre ameaçava a gente e ela também. Porque, tipo, ele sabe que o ponto fraco da minha mãe sou eu. Então, se ele mexesse comigo, ela ia ficar brava, entendeu? Então, teve uma vez que eu até pensei em denunciar, só que ele falava que se a gente saísse de casa ou minha mãe tentasse terminar o casamento, ele ia matar ela. Então, eu tinha medo de ir pra escola até e, tipo, alguém ligar na escola e falar que minha mãe, sabe? Tivesse acontecido pior que minha mãe teve. O ano passado também quase reprovei por falta na escola, porque eu tinha medo de deixar minha mãe em casa sozinha. Então, eu ficava com ela, porque a minha mãe é, tipo, minha melhor amiga. Então, eu ficava com muito medo de perder minha mãe, porque eu imaginava o dia que eu chegaria em casa e minha mãe não estaria mais lá. Porque era muito feio, tipo, sempre eu chegava em casa e minha mãe tava com um hematoma e eu ficava muito brava. O ano passado também, porque meu pai sempre desconfiava que a mãe traía ele não, sabe? Então teve uma vez que a minha mãe comprou um ingresso de um show pra mim o ano passado e era com um homem, então ele achou que tava tendo casa. Então que meu pai tentou raspar o cabelo da minha mãe, só que a sorte da minha mãe foi que a máquina de cabelo não funcionou, mas ele chegou a cortar e eu fiquei muito brava quando eu soube, porque ela não quis contar pra mim. Ele até filmou também no celular dele, tipo, tentando matar ela. E minha mãe, ela é policial, então ela tinha que ter uma arma em casa. E ele pegava a arma dela e a gente ficava desesperado. Porque eu ficava, mano, esse cara vai matar a minha mãe, entendeu? E eu não quero presenciar isso. Então, ano passado, eu conversei com ela e falei que se ela voltasse com meu pai, porque eu sabia que ela gostava dele, eu não ia morar mais lá, eu ia morar com meu avô, porque meu avô falou também que não era bom pra mim nem pro meu irmão, porque, tipo, se meu irmão presenciar isso, ele não querendo, mais pra frente ele vai se tornar meu pai. Nem tanto que esses dias ele falou pra mim, falando, eu tenho muito medo de ficar que nem o pai, sabe? Isso me dói muito, porque, poxa, ele tem que 11 anos e já com esse pensamento machista, sabe? Então, me dói muito. Eu senti uma tristeza muito profunda, uma dor, sabe? Como se, tipo, como se eu estivesse lá, sabe? Vendo a situação. É muito doloroso você ouvir isso, porque é uma coisa que acontece, mas que às vezes a gente não vê, né, as pessoas falando muito sobre, porque tem vergonha do que acontece e até pela dor de falar, né, que tem pessoas que não conseguem falar porque começam a chorar. É uma coisa muito ruim, uma coisa que acontece e a sociedade fecha os olhos muitas vezes para isso, né? O que eu achei sobre a história é que é basicamente, né, o que eu acabei de falar, que dói. E dói ver que o menino tem medo de se tornar aquilo que o pai dele é dentro da própria casa. Então, uma história que eu tenho de violência contra a mulher foi... Eu vivi isso em Portugal. Eu morei em Portugal há algum tempo
E eu morava num prédiozinho de 4 andares e no meio da madrugada a gente começou a ouvir gritos, porta batendo, coisas batendo. Eu morava com 2 amigas e a gente acordou tal, e aí de repente veio uma pessoa que cuidava do prédio bateu na nossa porta e pediu ajuda porque tinha uma mulher sendo espancada pelo marido. E ela tinha a chave, porque ela cuidava do prédio, ela tinha a chave dos apartamentos. E aí a gente subiu, entrou no apartamento e a hora que a gente abriu a porta do quarto, era uma cena horrível, porque o quarto estava meio escuro e ela estava no canto do quarto, no chão, com as mãos em cima da cabeça, assim, encolhida, e ele em cima dela, de cueca, batendo nela. E aí a hora que ele viu a gente, ele ficou, né, meio que parou, continuou gritando, meio agressivo, né, aquela coisa meio que pra cima da gente, o que vocês estão fazendo aqui, não sei o que, sai daqui. E nós éramos em 3, mas a pessoa que abriu a porta pra gente, éramos em 4 pessoas. Aí ele se sentiu um pouco acuado e parou de bater. Aí a gente tirou ela do apartamento, levou ela pro nosso apartamento e tal. E eu nunca tinha visto uma coisa assim, né? Eu nunca tinha presenciado e foi bem horrível. E infelizmente, como na maioria das situações que a gente sabe que acontecem nesse mesmo perfil, depois de dias ela voltou, né, a morar com ele. Mas a gente naquele momento, eu acho que isso que é importante, né? Naquele momento a gente fez o que a gente tinha que fazer, que eu acho que é o grande problema que tem, né? Que as pessoas não fazem, não interferem. É aquela história de cada um cuida da sua vida, e assim muitas mulheres são mortas. Essa podia ter sido uma que podia ter morrido se alguém não tivesse interferido. Então, eu senti uma agonia, né? Sem reação mesmo. Eu achei muito triste que tem pessoas, né, que ainda fazem esse tipo de agressividade com ele. Triste. Tudo começou mais ou menos quando eu tinha uns 3, 4 anos. Que minha mãe conheceu meu ex-padrasto. O relacionamento deles no começo era aquele negócio, mil amores. Pra lá, mil amores pra cá. Só que depois, com o tempo, ele começou... Aliás, minha mãe começou a desconfiar que ele estava traindo ela. E tempo passa, ela acabou descobrindo de uma traição. Foi quando ela quis terminar, pela primeira vez. Só que aí ele partiu pelo chantagem emocional, falando que ia mudar, que isso nunca mais ia acontecer. Minha mãe resolveu dar uma segunda chance. Isso ele não mudou. Continuou traindo. Foi quando minha mãe quis terminar de novo. Só que aí já começou, tipo... partir pro lado psicológico. Falando que ela nunca ia conseguir achar outra pessoa que nem ele, que ajudasse. Porque naquela época ele era muito... prestativo não seria pra... E ajudava ela em muita coisa. Aí foi quando ela resolveu dar uma outra chance. Depois de um tempo, veio... Minha mãe descobriu de um outro filho do meu padrasto, que ele teve com outra mulher no tempo que tava com a minha mãe. Aí foi quando ela quis terminar, tipo, de vez mesmo. Aí eu já parti, tipo, falando: você não vai arrumar outra pessoa como eu, olha pra você, olha o jeito que você é. Uma mulher jovem com um filho, quem que vai te querer? Aí minha mãe, tipo, sem saber o que fazer, né, continuou com ele. Aí
essa situação, tipo, de querer terminar, ele partir pra esse lado, ficou por mais um bom tempo. Aí depois veio minha irmã, filha dele. Tava. No começo parecia tudo bem. Quando eles foram morar sozinhos numa casa. Não era muito longe da onde minha avó e eu morávamos, que desde então eu fiquei com a minha avó. Aí, depois que minha irmã nasceu, ainda assim as traições não paravam. Aí, um dia minha mãe resolveu, tipo, dar um basta e só saiu de casa. Deixou, largou as coisas tudo lá e saiu. Só que ele veio com uma faca na mão, falando que ela não ia deixar ele, que ela era dele, que não ia deixar ela ir embora. Aí, nisso, ela tava na casa dos meus avós, aí meu avô vendo tudo aquilo, pegou uma faca também e foi enfrentar ele. Só que minha avó e minha mãe não deixaram. Aí, o que minha avó fez foi deixar minha irmã com ele e minha mãe saiu. Ela foi morar em outro lugar, não falou onde estava morando. Ela só, tipo, ligava de vez em quando pra dizer que estava bem, que estava viva, mas não falava pra ninguém onde estava. Nisso ela ficou, acho que por uns 8, 9 anos, ou até mais, não lembro direito. Longe da família, sem falar onde estava morando. E nesse meio período, a minha irmã foi com o meu padrasto, que já não é mais padrasto, mas enfim. Aí, nesse meio período, ele tava fazendo a cabeça dela, falando pra ela que a mãe dela tinha abandonado ela, que minha mãe era vagabunda, que minha mãe era vadia, que era prostituta, e tinha abandonado ela pra ficar com um macho. Eu tava fazendo uma imagem completamente. Ele estava acabando com a imagem da minha mãe e da minha irmã. Aí, depois de um tempo, quando minha mãe veio voltar, aí quando ela viu que ele não estava mais enchendo o saco, resolveu assim, foi confortável pra me contar onde estava. Ela tentou se aproximar da minha irmã, só que ela não conseguiu. Minha irmã rejeitava ela de todas as formas possíveis. Isso se estendeu por longos anos. Só que aí a situação, a minha irmã e meu pai dela não ficaram tão boas assim. Porque ele arrumou outras namoradas, outros filhos e usava, tipo, minha irmã como escrava dentro de casa. Embora ele tivesse um outro filho, tipo, ela que tinha que fazer tudo dentro de casa, ela tinha que varrer, passar, cozinhar quando ele chegasse do serviço, e caso o irmão dele fosse dormir lá com eles, tinha que estar arrumado também. E também arrumado para quando as namoradas dele fossem dormir lá com ele. Aí minha irmã, não ficando basta disso tudo, resolveu ir tentar com minha mãe, só para se afastar dele. Só que aí também a relação das duas não eram lá muito boas. Tinha briga todo dia. Isso se estendeu até os 14, 15 anos da minha irmã. Foi quando ela começou a ter uma noção das coisas, ver tudo com mais clareza. E agora, vou dizer que tá tudo bem entre ela e o pai, e ela e a mãe. Ainda há sequelas de tudo isso. É uma coisa nítida. Bom, essa história que eu ouvi, ela infelizmente é muito comum da gente ouvir. E eu fico me perguntando, eu como ser humano, como mulher, por que a gente se permite isso, né? A maioria das vezes, no primeiro erro, na primeira vez que a gente vê uma atitude. O ano foi 2017, também já aconteceu em 2018. Em 2017 eu me aproximei de uma garota, era uma amiga, e algumas
situações ela me contava sobre o pai, que meio que dominava a família, que só era mulheres em casa, que é a mãe e a irmã mais velha. E sempre que acontecia alguma coisa que não era a favor dele, que ele não gostava, ele reagia sempre muito mal, sempre abusivo. E se alguém tentava defender a outra, também levava, né? E a gente se afastou em 2017, aí eu não soube mais como acontecia, mas a gente se reaproximou em 2018, e aí ao longo do tempo ela me contava as coisas que iam ocorrendo em casa, ou quando acontecia não com ela, com a irmã e ela não podia se envolver, ou com a mãe ela não podia se envolver. E ela sempre, no outro dia, fingia que nada aconteceu. Ele sempre, quando ia em alguma festa de família, fingia que era tudo perfeito, e sendo que não deixava nem ela sair sem ele, não deixava ela se envolver com ninguém. E ao longo do tempo, em 2018, quando a gente era próximo, ela me contava muitos relatos. E eu, como era próximo dela, nunca sabia o que fazer, mas me sentia muito responsável, mas ela nunca deixou interferir. E como homem, eu sentia vergonha de saber que tinha um outro homem assim, abusivo. E provavelmente esses relatos ainda existem atualmente, que eu não tenho mais contato com ela. E o final a gente nunca sabe, né? Houve muitos relatos que ela me contou, que alguns foram quando ela queria usar short para ir a algum lugar, e ele vivia com palavras agressivas, chamando de vagabunda, falava que isso não era coisa de mulher usar. E a mãe dela era meio assim também, por convivência, ela acabou aprendendo com o marido dela, e também não deixava ela usar shortinho, deixava ela usar alguma roupa que é curta que mostrasse a barriga, ou alguns adereços. Os dois às vezes até se juntavam para falar mal das próprias filhas, e é até estranho ver uma mulher como mãe falar coisas assim para as filhas, parecendo o pai machista. E outro relato que teve foi quando normalmente ela mentia pro pai ou fazia coisas escondidas, por consequência de como ele agia. E quando ele descobria, ele, além de falar muitas palavras agressivas, ele agredia também fisicamente, e ela tinha que faltar semanas na escola até os roxos do corpo voltarem ao normal. E assim ia, e ninguém nunca sabia dessas histórias, só sabia que ela faltava e nunca sabiam o porquê. Poucas pessoas ela contavam o que acontecia de verdade em casa. Eu senti raiva e indignação. Senti raiva porque o próprio pai fazia isso com as próprias filhas, e indignação mais ainda porque a mãe ficava do lado do pai e aceitava o que o pai fazia com as filhas. Então isso é um absurdo. E eu achei a história bem triste. Infelizmente é muito doloroso saber que hoje em dia a gente está em 2019 e ainda existem muitos casos disso. E eu espero de verdade que isso algum dia mude, espero que os homens e que a sociedade também deixe de ser machista, que os relacionamentos abusivos acabem, porque só uma mulher mesmo sabe o que a outra... Oi, o caso que eu vou relatar aqui é um caso que aconteceu na cidade onde eu fui criado, que é no interior de São Paulo, e aconteceu da seguinte forma: um marido assassinou a mulher por suspeita de traição e ele foi levado a julgamento. O que aconteceu nesse julgamento? Como eu era estudante de Direito, fui lá acompanhar o julgamento, porque eu queria saber como que funcionava isso. E no julgamento aconteceu o seguinte: esse cara, ele era piloto de alguns fazendeiros ali da região,
E ele não era um cara rico, mas contrataram um super advogado para defender ele. Porque, como ele era piloto ali dos fazendeiros, né, os fazendeiros meio que se reuniram para pagar um advogado muito bom para ele. Esse advogado chegou no tribunal e acabou com a moral da mulher que já tinha falecido. Né? Ele só não falou com todas as letras, mas ele deixou a entender que a mulher não valia nada, que ela realmente traiu o marido, etc. Aí foi colocado, né, como justificativa para o assassinato aquela coisa de violenta emoção. Né? O cara estava num estado de violenta emoção, então por isso que ele cometeu o assassinato. Que é uma coisa extremamente questionável, né? Então porque no momento de violenta emoção você foi lá e fez aquilo, né? Sendo que ele deu muitas facadas nessa mulher, né? Foi um assassinato meio brutal. E alegando violenta emoção e acabando com a moral da mulher, isso foi colocado para o júri, né? E o júri, mesmo com essas colocações do advogado, considerou o cara culpado de assassinato. Mas não sei se vocês sabem, a questão do julgamento é assim: o júri estabelece apenas quem é culpado e quem é inocente. Quem estabelece a pena é o juiz, né? Então o juiz tinha de 5 a 25 anos de prisão para dar para o cara. E o que aconteceu? Ele deu a pena mínima. Ele deu a pena de 5 anos. Baseado, claro, no que ele ouviu dos advogados e tudo mais. Então o cara foi considerado culpado e a pena foi de 5 anos. Entraram com recurso, como ele era réu primário, essa pena reduziu pela metade de 2 anos e meio. Entraram com outro recurso, ele cumpriu a pena em prisão domiciliar. Em outras palavras, ele ficou livre de um assassinato que sabiam que era ele, né, que ele tinha confessado que tinha sido ele, mas que alegou violenta emoção. E eu estou contando esse caso porque, veja, não é só a questão da violência que ele cometeu contra a mulher, mas a questão do sistema jurídico está feito de uma forma que beneficia não a vítima, mas o assassino. Né? Alguém pode fazer um assassinato, alegar a violenta emoção, acabar com a moral da pessoa que foi morta e sair praticamente livre da história sem arcar com nenhuma pena. Né? De prisão domiciliar de 2 anos e meio não é praticamente nada. Então, para a gente pensar um pouco, né, não só na violência que é realizada contra a mulher, mas também na questão do mecanismo jurídico que está atrás disso. Né? Eu me lembro que ali no júri, obviamente, haviam mulheres, mas o juiz era homem, o advogado era homem, o promotor era homem. Né? Então, assim, uma coisa para a gente pensar também, que talvez tivesse uma juíza mulher, talvez tivesse uma advogada mulher, que seria talvez diferente a abordagem, né? Talvez fosse uma outra forma de se fazer justiça. Bom, eu me senti bastante desconfortável, para ser sincero, porque não é uma situação fácil. A gente sabe que esse tipo de caso acontece no Brasil todo, a todo tempo, e principalmente no nosso país as penas para esse tipo de crime não são severas, então esse tipo de crime continua acontecendo, as pessoas continuam fazendo e a gente não tem a punição que deveria ter. Em 2017, eu conheci um menino, né? E quando você se apaixona por uma pessoa, você idealiza ela. Então ele era o garoto dos meus sonhos, vamos dizer assim. Ele era uma pessoa que eu tinha sonhado. Ele era do jeito que eu sempre quis, uma pessoa que me tratasse bem. Então a gente começou a namorar em 2017 e no começo tudo era perfeito, tudo era lindo, tudo era maravilhoso. Ele me tratava como uma princesa, ele me tratava super bem. Só que aí, infelizmente, eu não sei se ele era assim desde o começo e ele fingiu não ser assim,
ou se ele realmente mudou depois de um tempo, mas ele começou a sentir muito ciúme de mim. Ele começava a mandar nas minhas roupas, ou seja, se eu usasse um short, ele reclamava, ele falava: onde você vai com esse short de vagabunda? Se eu colocava uma regata, se eu colocava um cropped, ele falava: onde você tá indo querendo mostrar? Você tá mostrando muito o seu braço, você tá mostrando muito o seu colo. Aí essa foi a primeira parte, ele queria mandar na minha roupa. E como naquela época eu era muito ingênua, eu era muito na minha, eu era muito quieta, eu deixava ele falar do jeito que ele bem quisesse comigo. Eu não rebatia, eu não falava nada. Eu simplesmente ia lá, trocava de roupa, porque eu queria agradar ele, eu não queria que ele ficasse estressado comigo. Até pra evitar briga e tudo mais. Até que teve uma vez que a gente tava andando na rua, né, de mãos dadas, e ele queria que eu simplesmente andasse na rua olhando só pra ele. Ele não queria que eu olhasse pra frente, ele não queria que eu olhasse pro lado. Ele queria que eu olhasse só pra ele. E aí teve um certo dia que eu olhei assim pro lado, porque eu realmente queria olhar pro lado. Um ser humano tem que ter a liberdade pra olhar pra onde ele quiser. E aí um certo dia ele pegou e falou bem assim: pra onde você tá olhando? A próxima vez que você olhar pro lado, eu vou meter a mão na sua cara. E aí você fica tão desacreditado que a pessoa fala aquilo pra você que a sua ficha não cai, que você olha pra pessoa, você fala: meu Deus, eu não tô acreditando que a pessoa tá falando isso. Você fica totalmente sem reação. Aí, beleza. Aí teve uma outra vez que eu tava andando na rua com ele também. E eu acabei encontrando um menino que estudou comigo. E a gente era muito amigo na época de escola. E aí, a gente nem se cumprimentou com um beijo no rosto, nem nada. Eu só dei um oizinho assim pra ele, um tchauzinho assim de longe, com a mão. E aí ele pegou, olhou pra mim e não respondeu nada, mas só pela forma que ele olhou pra mim eu já percebi que ele já ia brigar comigo na hora que a gente chegasse na casa dele. E aí na hora que nós estávamos na rua da casa dele, ele me deu um tapão na cara e me jogou no chão. E como a rua dele era uma rua sem saída, ninguém viu. Então ele ali pegou, gritou comigo, ele me xingou de vagabunda, de filha da puta. Aí eu ainda perguntei: por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá desse jeito? Aí ele pegou e falou: eu tenho que fazer isso com você. Você não tá me respeitando, você não tá respeitando o nosso relacionamento. Então, os ciúmes dele eram ciúmes, assim, de outro mundo. Ele queria que eu fosse só dele. Ele achava que eu era uma propriedade. Ele achava que eu era um ser, um objeto, sei lá, que ele pudesse tratar da forma que ele quisesse. E não era assim. E aí, mesmo assim, eu não conseguia terminar com ele porque eu gostava muito dele. Eu era simplesmente apaixonada por ele, eu amava ele. E eu tinha certeza de que ele ia mudar. Eu tinha certeza de que iria ser diferente. Tinha certeza de que ele ia mudar o comportamento dele e que ele ia parar com as agressões e com os xingamentos. E aí teve uma vez que a gente tava numa festa e só porque eu tava dançando, ele simplesmente me bateu na frente de todo mundo, no meio da festa. E eu simplesmente, depois daquele dia, eu falei assim: eu não vou mais ficar com uma pessoa desse jeito. E aí eu terminei com ele. Ele não aceitou o término, ele pediu pra voltar várias vezes, foi na minha casa, levou buquê de flores, levou chocolate. E eu falei que eu não iria voltar, falei que eu não ia me submeter àquilo novamente. Só que quando você tá num relacionamento abusivo, você só percebe que você tá num relacionamento abusivo quando você sai dele. Porque você ama a pessoa, você acha que a pessoa vai mudar. Você acha que só porque a pessoa teve um dia ruim, ela te tratou daquela forma. Ele chegava, ele brigava comigo, ele me xingava. E eu falava: ele teve um dia estressante no trabalho, amanhã ele vai estar melhor. E quando era no dia seguinte, ele não tava. Todos os dias ele tinha aquele mesmo temperamento. E eu achava que ele ia mudar, porque eu amava ele, eu queria que ele mudasse. Então, realmente, você tem que ter uma força muito grande pra você poder sair de um relacionamento abusivo. Eu era a primeira pessoa que batia no peito e falava: eu jamais vou deixar um homem me bater, eu jamais vou deixar um homem querer dar opinião nas minhas roupas. E eu simplesmente deixei ele fazer coisas até piores comigo.
Então, eu tinha muita vergonha de contar para as minhas amigas o que eu tava passando, eu tinha muita vergonha de contar para minha mãe o que eu tava passando. E eu só consegui contar para minha mãe, só consegui contar, desabafar para uma pessoa depois de muito tempo. E hoje eu consigo gravar esse áudio, eu consigo contar para você o que eu passei, porque foi Deus assim que me ajudou. Porque o que esse relacionamento afetou no meu psicológico, o tanto que eu me sinto, vamos dizer assim, insuficiente e me sinto mal ainda hoje, é totalmente desconfortante. Mas se você conhece uma pessoa que passa por isso, ou uma pessoa que já passou por isso, fica ao lado. Foi espantoso. No ponto que chegou. Como é que alguém tem coragem de fazer isso? É revoltante. A história. Eu achei... comum não seria a palavra certa. Mas tem sempre o mesmo perfil de um cara que transmite ser carinhoso, atencioso, coisa que toda mulher busca no relacionamento, mas todo mundo busca no relacionamento. Aí faz tipo esse padrão e depois com o tempo vai mostrando quem realmente é. Eu acho que ela teve que tomar a decisão certa e tomou antes que acontecesse alguma coisa pior. Em 2016, a minha mãe estava casada fazia 8 anos e o marido dela começou tipo, meio que ameaçar ela porque ela queria se separar. Ela não era feliz com ele, tipo, era um relacionamento muito machista, mas a minha família também era, então não fazia diferença. E aí ele foi começando a ameaçar ela, levar minha irmã embora, e a gente achou que ia só ficar por isso. Quando foi no final do ano passado, em 2017, em 2018, ele começou não só ameaçar, a levar minha irmã, mas a ameaçar minha mãe de morte. E aí um dia eu cheguei em casa do serviço e ele tava em cima da minha mãe com uma faca. E aí foi a pior sensação da minha vida. E aí ele começou a querer bater na minha mãe, ele tacou uma garrafa na cabeça dela, e, enfim, essas coisas assim. E aí, quando eu fui tentar tirar ele de cima da minha mãe, ele foi e me bateu. E depois disso, meus primos foram em casa, tiraram ele de lá, conseguiram mandar embora. E até hoje minha mãe recebe a ameaça dele. Eu e minha mãe não fizemos exame nenhum de corpo de delito, a gente não conseguiu denunciar por medo, porque minha mãe achava que era muita humilhação eu ter que fazer exame sendo menor de idade. E ela também não fez, e ela se sentiu muito mal, e hoje minha mãe tá com depressão. E até hoje ela recebe ameaça, ela troca de número, a gente teve que se mudar e tudo, mas mesmo assim a gente ainda continua recebendo ameaça. E a minha irmã mais nova, que é a filha dele, não sabe, porque a gente não tem coragem de contar pra ela o que o pai dela fez. E às vezes ela fica chorando, tipo, perguntando cadê meu pai, por que meu pai foi embora. Ela pergunta por que minha mãe tem cicatriz e a gente não tem coragem de falar pra ela. E a única coisa que eu digo é não tenham medo de denunciar, porque eu sei o quanto a dor, a mágoa que eu carrego dentro de mim por não ter tido coragem. E saber o quanto minha mãe sofre até hoje por isso. É uma sensação muito ruim de ouvir, porque você vê que é uma jovem que conta um sofrimento que ela viu muito perto da mãe, né? O padrasto aí querendo matar a mãe, ela em cima tentando tirar. Você fica imaginando a história, né? Você fica tentando, automaticamente você constrói essa história e impacta, dá muita aflição, dá vontade de ir lá e ajudar essa garota. E o que me deixa muito triste, além, lógico, do sofrimento dessa família, porque tinha uma outra menininha aí, pequenininha, que nem sabe de tudo isso e que só sente a ausência desse pai. E o que me deixa triste é ver essa adolescente se culpando, ela usa a palavra culpa, de não ter denunciado. Se é que eu posso dizer alguma coisa para ela, é que ela não se culpe, porque na hora a gente faz as coisas com as ferramentas que a gente tem
E denunciar não é tão simples, né? Vem medo, vem temer pela vida do outro. Até hoje elas sofrem ameaças aí, então, nossa, que ela não se culpe, pelo menos isso, né? Já todo sofrimento ainda há culpa. É muito forte, um depoimento para mim extremamente forte. E ele continua acontecendo, né? A gente vê isso todos os dias aí nos jornais, as pessoas próximas da gente contando episódios de violência contra a mulher. E o quanto isso, além dessa mulher, a depressão que restou para ela agora e essa família toda assustada, amedrontada, né?